Uberaba, 1987. Num bairro afastado do centro da cidade, uma extensa fila se forma desde os primeiros minutos de sábado. E esta fila deve continuar até o final da tarde. Todos ali aguardam apenas um momento de ver Chico Xavier e buscam sempre um alento, seja físico, material ou espiritual. Paralelamente à fila, sempre constituída de pessoas pobres e humildes que vêm dos mais variados lugares, as placas dos veículos que chegam de outras cidades também mostram a confiança que todo o Brasil deposita em Chico Xavier. A maioria em busca de uma mensagem psicografada de alguém que já partiu, mas muitos outros em busca de uma orientação para a vida. E a todos, Chico atende pacientemente, como um mensageiro de paz, amor e caridade. Januário, para nós, a caridade é o amor em ação. O amor espiritual, esse amor que nasce no íntimo da criatura, sem qualquer apelação para o campo físico. Esse amor, encontrando oportunidade, ele se faz ação. E essa ação é caridade. E violência, nós nos lembramos do verbo violar. Toda vez que entramos no regime de violação dos direitos de alguém, nós estamos praticando a violência. Para mim, ou para nós, a violência não é só o crime aberto nas vias públicas, é também qualquer atitude de nossa parte em que a nossa decisão venha a conspurcar os direitos de outra pessoa, de modo que nós praticamos violência todos os dias. Mineiro de Pedro Leopoldo, Francisco de Paula Cândido, ou Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier, como é chamado por todos que o conhecem, nasceu a 2 de abril de 1910. Filho de um vendedor de bilhetes de loteria, João Cândido Xavier, que viajava muito pelos povoados em torno de sua cidade, e Maria João de Deus, era parte de uma família de 9 irmãos. Aos 5 anos de idade, ao pé da cama, viu sua mãe entregar a amigos e parentes os filhos pouco antes de morrer. Ele próprio, Chico Xavier, acompanhou sua madrinha, pouco menos pobre que sua mãe, que faleceu no dia 29 de setembro de 1915. No enterro, todos choravam, e ele também, mas apenas o choro de uma separação passageira. Porque, conforme seu relato ao escritor Carlos Bacelli, tinha consciência de que sua mãe não estava morta. Daí em diante, passou a ter visões de sua mãe, que lhe aparecia e dava conselhos de paciência. Tendo contado à sua madrinha o fato, recebeu várias punições, inclusive recebendo ferimentos com um garfo na barriga e sendo obrigado a carregar na cabeça uma pedra de 15 quilos em procissão. Mas estes aparecimentos serviram para iniciá-lo na doutrina espírita, na qual continuou até os 17 anos, quando se aprofundou mais nos estudos a respeito do assunto. Na escola, no entanto, só alcançou o 4º primário e, mesmo assim, recebeu um primeiro lugar em sua promoção porque, segundo ele mesmo diz, teve inspiração de espíritos para redigir uma composição na prova final. Apesar disto, hoje Chico Xavier tem mais de 20 milhões de livros vendidos em todo o mundo. Psicografando espíritos diversos, desde os 21 anos de idade, quando recebeu Parnaso de Além Túmulo, sua primeira obra, com 56 poesias, assinadas por famosos nomes da literatura brasileira, entre os quais Augusto dos Anjos, Castro Alves, Olavo Bilac, Casimiro de Abreu e Arthur de Azevedo, hoje seus trabalhos se constituem best-sellers, com textos em inglês, alemão, esperanto, sânscrito, braille e português. Apesar de altamente lucrativas, estas obras, Chico não aceita qualquer dinheiro por elas, e nem mesmo a sua autoria.
Sempre cita o nome da entidade que as escreveu. O dinheiro é revertido em benefício de obras de caridade. Um dia eu perguntei ao espírito de Emmanuel por que é que eu recebia essas mensagens que constituem os livros deles, os espíritos amigos. Como é que eu recebia e por que é que eu recebia? Ele então me disse assim: eu vou te dar uma resposta possibilitando o seu entendimento. Se a laranjeira fosse interpelada por um botânico quanto ao processo de fabricação da laranja, no íntimo dela, laranjeira, ela talvez ficasse confusa e nunca mais daria laranjas. Para seus seguidores, Chico Xavier reúne em sua essência tudo o que se possa dizer sobre paz, amor e caridade. E a maior parte vem no homem simples e bom de Pedro Leopoldo, que por causa de sua saúde escolheu Uberaba para morar, uma reencarnação missionária de São Francisco de Assis. José Tomás da Silva Sobrinho é um de seus mais fiéis seguidores e o acompanha há bastante tempo. Chico Xavier, um exemplo de trabalho, de renúncia, de dedicação, de amor, um predestinado. Um homem que, como homem, mostrou à humanidade como deve ser um homem. E como homem com missão especial de servir a Deus, os seus semelhantes, tem demonstrado diuturnamente como exercer divinamente o seu apostolado. Gostaria de registrar a figura de Chico, da qual eu convivo por 30 anos, primeiramente como filho. Desde criança, Chico revelou ser um filho exemplar, a ponto de que, no momento solicitado, cuidou de vários irmãos até que eles se emancipassem. Chico, como funcionário público do Ministério da Agricultura, lá em Pedro Leopoldo, foi um exemplo de trabalho e dedicação, sem nunca ter recebido uma advertência sequer. Chico Xavier, como espírita, fidelidade absoluta à doutrina de Allan Kardec, à doutrina da terceira revelação, fidelidade absoluta ao seu mentor maior, o iluminado Espírito de Emmanuel, que lhe fez apenas uma advertência: eu quero disciplina, disciplina, disciplina. Chico Xavier, como médium, sobretudo médium psicográfico, tem nos dado livros e mais livros, páginas e mais páginas de orientação,